Atenção rádios, está entrando no ar. Programa Night Jovem de Cristo. Jovem de Cristo, Jovem de Cristo. Jovem de Cristo, com Carla Rejane e Fabiola Franklin. 5, 4, 3, 2, 1. Eu não mereço o teu favor. Por alto preço me libertou. Morte de cruz sem merecer. Programa Night Jovem de Cristo começou. E eu me chamo Carla Rejane. E eu, Fabiola Franklin. Hoje com o tema Outubro Rosa. Vamos falar aí desse mês que é dedicado aí à prevenção do câncer de mama, não é isso, Carla? Justamente. E hoje nós trouxemos a nossa convidada super especial, nossa irmã de comunidade, Érica, que é da área da saúde. E aí ela vai conversar um pouquinho com a gente, mas antes vou deixar aqui que ela se apresente pra gente. Oi, gente. É um prazer estar com vocês, os ouvintes da Rádio Web São Bento. Como a Fabiola falou, meu nome é Érica. Eu sou consagrada da comunidade Rabone de Maria, sou técnica de enfermagem e aceitei com muita alegria esse convite para falar sobre esse tema que é importante não só para as mulheres, mas importante para toda a sociedade, que é o câncer de mama. E neste mês que nós estamos em campanha do Outubro Rosa, eu quero parabenizar a comunidade Rabone, na pessoa da Carla, na pessoa da Fabiola, que estão à frente desse programa, por trazerem esse tema tão necessário, tão importante, para ser debatido aqui um pouquinho, com a perspectiva de trazer mais esclarecimentos sobre ele. Com certeza, Érica, a gente também fica muito feliz em tê-la aqui, né, conosco, porque a gente sabe que é um tema importante, principalmente para os jovens, para a gente também ter o conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se cuida, né? Então a gente vai trazer um pouquinho desse conhecimento. E aí a gente já pede você que está aí nos ouvindo, tanto pelo aplicativo, como pelo nosso YouTube ou pelo Facebook, mande algumas perguntas. Tem alguma dúvida a respeito aí do câncer de mama, do Outubro Rosa? Manda a sua pergunta pra gente, que a Érica vai estar aqui para nos ajudar, né, a responder aí essas perguntas. E a gente tem o maior prazer de responder vocês, não é isso, Carla? Justamente. Bem-vinda, Érica. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. Okay? Quero agradecer, Fabiola, a nossas rádios parceiras que estão interconectadas conosco. Rádio Portal Digital de Pentecostes, Web Rádio Na Presença de Deus e Rádio Talentos, não é isso? Isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e desde já agradecemos a audiência. E quem tiver aí a sua dúvida, manda pra gente, que a gente está aqui para acolher e tentar responder aí na medida do possível, tá certo? E vamos segurar na mão do Senhor? Com certeza! Vamos iniciar com a música Segura a Minha Mão, de Davidson Silva. Rádio gostosa de ouvir. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão.
lá comigo estarás. Comigo estarás. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estarás. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Programa Night Jovem de Cristo está de volta e hoje com o tema Outubro Rosa, falando um pouquinho aí dessa prevenção do câncer de mama. Estamos aqui com uma convidada especialíssima, nossa irmã de comunidade, Érica, que é também profissional da área da saúde e aqui está respondendo algumas perguntas que alguns ouvintes já estão começando a nos enviar. Então você que está chegando agora, que está ouvindo agora o programa, pode enviar para a gente a sua pergunta, que a Érica vai tentar aqui junto com a gente responder a respeito desse tema, tá certo, gente? E a primeira pergunta vem lá do centro, é o nosso irmão Tibério, que mora no centro. Ele tá perguntando o que é o Outubro Rosa, Érica. Oi, Tibério, respondendo para você e para os demais ouvintes. O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente no mês de outubro, como o próprio nome sugere, e que tem a intenção de alertar toda a sociedade para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa mobilização, além de fazer esse alerta, ela visa também a mobilização de vários segmentos da sociedade em busca de olhar com mais atenção para a saúde feminina, muito embora nós saibamos que o câncer de mama, em um percentual muito pequeno, também afeta aos homens. Mas no Outubro Rosa, e devido à prevalência e à incidência dos tipos de câncer na mulher, no caso o câncer de mama, essa campanha é voltada com maior exclusividade para a saúde feminina. E já falando sobre o que é o câncer, né? Porque muitas vezes a gente confunde qualquer tumor, qualquer alteração com a possibilidade de ser uma alteração cancerígena. O câncer, ele é nada mais do que uma alteração, um crescimento desordenado de células do nosso próprio corpo. Essas células, ou porque recebem um agravante externo, ou porque o próprio organismo começa a trabalhar de uma forma desordenada, seja por fatores hereditários ou fatores adquiridos, pode levar à formação de um tumor. Esse tumor, ele pode ser maligno ou benigno. No caso de ser maligno, existem os tratamentos adequados e no caso de ser benigno, o tratamento também é um tratamento conservador que resolve, sem maiores agravantes para a saúde das pessoas, no caso para a saúde feminina. Eu achei muito pertinente, Érica, quando você falou
existe um percentual pequeno, mas existe nos homens, né? Porque normalmente quando se fala de Outubro Rosa, se pensa logo na mulher, né? No câncer de mama da mulher. Mas existe esse percentual e talvez por isso seja tão interessante a gente abordar esse tema no programa, para que os meninos também, os jovens aí que estão nos ouvindo, fiquem alerta também com relação a isso, né? Essa prevenção também para os meninos, não é isso, Érica? Só ressaltando, como eu falei, que o percentual ele é muito baixo no caso de câncer no homem. Já na mulher, após a incidência de câncer de pele, esse câncer que se apresenta de forma mais amena, o câncer de mama é o que tem a maior incidência. Realmente é um número muito alto. Logo mais adiante eu vou trazer aqui uns dados para vocês do Instituto do Câncer, que ele fez a estimativa de quantos casos novos estão aguardando, né, agora no mês de 2020. Realmente é um número que vem crescendo, infelizmente, e por isso a importância de momentos como esse, de campanhas como Outubro Rosa, para fazer essa reflexão e esse esclarecimento junto à população. Isso mesmo. Érica, tem uma pergunta aqui da Lucilene, de Maraponga. Quais os fatores de riscos mais importantes na causa do câncer de mama? Então, Lucilene, né? Lucilene. Os fatores que estão mais associados aos riscos para a saúde feminina na questão do câncer de mama é a obesidade, o sedentarismo, o uso de bebida alcoólica, uma menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação por volta de 12 anos, a menopausa tardia, as mulheres que cessam a menstruação após os 55 anos, 58 anos, a nuliparidade, ou seja, aquela mulher que não tem filhos, não teve nenhuma gestação, a primeira gravidez já numa idade acima dos 39 anos, ela já é uma gravidez tardia, e isso também gera um fator de risco. Por quê? Porque o nosso corpo feminino, quando ele chega na fase da reprodução, ele fica durante todo o tempo da idade reprodutiva sob a ação de alguns hormônios. Esses hormônios, claro, eles têm o lado benéfico, porque senão nós não reproduziríamos, e faz parte da saúde, do funcionamento do organismo feminino, mas ele também traz alguns riscos para a saúde da mulher. E quanto mais tempo nós estamos sob a ação desses hormônios, mais riscos nós temos, né? E continuando aqui a questão dos fatores, os riscos hereditários, aquelas mulheres que já têm casos de câncer na família, na mãe, na irmã, às vezes fica-se muito preocupado porque a avó teve um câncer de mama, mas já teve com 76, 80 anos. É um fator de risco, sim, mas não é tão preocupante quanto esse caso na família se tratar de uma mulher mais jovem, no caso a irmã ou a mãe. E também tem a exposição a alguns agentes químicos, que isso é relacionado mais a algumas atividades, né? Alguns trabalhadores, que também podem favorecer o surgimento de câncer de mama. Eu achei interessante. Então, a gente poderia dizer, Érica, que os principais fatores aí, vamos pontuar alguns, né? Que a gente pode aí pensar numa prevenção. Obesidade, dá pra gente, né? Que é uma coisa... Fabíola, é tão difícil perder peso, mas a gente pode controlar, é algo que tá ali ainda no nosso alcance, né? A obesidade, ela vai interferir diretamente na questão da glicemia. Isso. Certo? E aí, todo um organismo que tem a glicemia desregulada, os processos inflamatórios, eles são mais comuns e mais difíceis também de serem tratados. Eu queria só fazer aqui uma observação particular em relação às mulheres que não têm filhos, né, que não têm gravidez, e em relação ao fumo,
que eu não sei se vocês notaram, mas ele não é colocado como um fator de risco. Era isso que eu ia perguntar. Isso, Ele não é colocado como fator de risco. Muito embora, falando sobre o fumo, nós saibamos que o câncer ele tem 3 estágios, né? Como vai acontecer na célula. E já há estudos que mostram que as substâncias presentes no cigarro, as substâncias nocivas presentes no cigarro, elas estão presentes nos 3 estágios da formação desse câncer. Mas em se tratando do câncer de mama, a ingestão de bebida alcoólica é pior do que o fumo. Olha só que curiosidade. Interessante. E em relação à questão da gestação, quando se fala em fator de risco, é um fator que vem aumentar a probabilidade daquela enfermidade, daquela doença acontecer ou não, mas não significa que ela irá acontecer. Então é muito bom esclarecer para que não fique aquele medo, a gente tem tanto medo, né? A mulher tem tanto medo de um dia se defrontar com esse diagnóstico. Então, em relação à gestação, quando a mulher ela amamenta, ela tem uma proteção a mais. Porém, não significa que a mulher que não amamentou, por qualquer motivo que seja, que ela está predisposta a ter o câncer de mama pelo fato de não amamentar. Entendi. E sobre a menstruação, né, que você colocou aí? A menstruação, quando ela começa muito cedinho, algumas meninas começam a menstruar antes de 12 anos de idade, e aí elas começam a ter uma ação dos hormônios no organismo dela muito mais precocemente do que aquelas que começam a menstruar por volta dos 15, 16 anos. Quanto mais cedo... Quanto mais cedo, maior o fator de risco. E também isso vai se repetir lá quando a menstruação está cessando, que é na menopausa, né? Que deve ocorrer por volta dos 50 anos, mas tem mulheres que param de menstruar um pouquinho depois, com 54, 55 ou anos. Antes, né? Ou antes também. Isso vai depender muito da vida, do histórico, né? Dessa mulher, com que idade começou a menstruar, a própria família, as outras mulheres da família, como que foi essa questão do ciclo menstrual durante a vida. E eu queria até colocar, Érica, que assim, hoje em dia as meninas estão cada vez mais precoces, né? Eu tenho uma prima que a menina dela com 10 anos já menstruou. Então, assim, já tem o corpinho, é um corpo de menina, de criança, mas já é mulher, vamos dizer assim, né? Então, já tem os hormônios e aí vem toda aquela alteração hormonal a cada mês que a gente passa. Então, assim, é algo também que a gente tem que ficar alerta. E aí me fez pensar também na questão da alimentação, né? Hoje em dia a gente não tem uma alimentação muito saudável e isso acaba refletindo também nessa questão hormonal aí no nosso organismo, né, Érica? Mas aí chegou outra pergunta. Agora vem lá do João 23, a Gerlane. Ela está perguntando o que é uma mamografia e quando a mamografia de rotina deve ser iniciada. Tá ok. Gerlane, a mamografia é um exame de imagem que atualmente, isso preconizado por todas as instituições internacionais e nacionais, é o exame que melhor dá o diagnóstico de câncer de mama. O exame de imagem, certo? Esse exame, ele deve começar por volta dos 40 anos de idade. Por que por volta dos 40 anos de idade? Porque a prevalência de câncer de mama no Brasil, ele está associado a mulheres entre os 40 e os 50 anos. Por isso que no Brasil, a mamografia ela é iniciada por volta dos 40 anos, mas se a mulher ela tiver algum caso de câncer de mama, mesmo numa idade anterior, ela já deve comunicar ao médico e ele provavelmente já vai começar esse rastreamento através do exame de imagem. Eu já falei sobre o INCA, que é o Instituto de Câncer. Lá, acho até interessante falar nisso, meninas, porque
a informação ela tem que ser de acesso a todos. Isso. Mas nós temos que nos preocupar em buscar a informação no local correto. Porque hoje nós buscamos informações de diversos tipos em diversos lugares, mas nem sempre essa informação ela está correta. Então o INCA, ele tem no site, ele tem toda uma programação voltada para o profissional de saúde e para o leigo, para o paciente, para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre aquele assunto. Lá no INCA, está sendo colocado que a mamografia ela deve começar a partir dos 49 anos. E aí, por quê? Porque chegaram à conclusão, a partir de diversos estudos, até fora do país também, como eu falei, que esse exame, começado um pouco mais tardiamente, ele também traz o mesmo benefício em relação ao diagnóstico precoce. Por que que essa mamografia ela não é feita numa idade muito anterior, 25, 30 anos, para todas as mulheres? Porque quando nós somos jovens, quando a mulher é jovem, a mama da mulher é muito densa. E aí, a imagem que é feita no exame, ela pode sugerir, se confundir com o próprio tecido da mama, e ela pode sugerir uma má formação celular, como também ela pode passar despercebida. Com o passar dos anos, nós vamos ficando mais maduras e a estrutura da mama, ela também vai se diferenciando. Por isso que a mamografia, nessa faixa etária, a partir dos 40 anos, ela traz uma margem de segurança melhor. Essa margem de segurança melhor foi também o que foi muito abordado em relação à realização da mamografia bienal, de 2 em 2 anos, né? Porque evitava que alguns falsos positivos, exames falsos positivos, pudessem ocorrer trazendo estresse e angústia para as mulheres, e também que se não fosse um exame de qualidade, devido à grande demanda que seria associada, também alguns exames positivos acabassem passando por negativo. Por isso que é feito esse critério de idade, para iniciar esse rastreamento, tanto na idade que já está preconizada, como quando a mulher já tem câncer de histórico familiar e ela fala para o médico e o médico toma essa conduta mais antecipadamente. Érica, mas assim, falando para as nossas jovens, né, que estão nos ouvindo, a gente não pode ainda fazer a mamografia, ou não é aconselhável, né, porque não é necessário ainda, mas existe o exame ultrassom, não é isso? Faz aquele ultrassom que é para complementar o Papa Nicolau, que é feito anualmente, não é isso? Mesmo quando a mamografia é feita, é sugerido que também seja feito o ultrassom. São exames complementares. Principalmente se existir alguma evidência, é sugerido um exame complementar para que seja fechado o diagnóstico. Em relação às mulheres jovens, né? Durante muito tempo, na década de 90 principalmente, se falou muito sobre o autoexame da mama. Isso. Como prevenção. Com o passar dos anos e estudos realizados, se comprovou que o autoexame ele não interferia na questão do número de óbitos ou de doenças que eram detectadas em um grau mais elevado. Porém, isso não significa que ele não deva ser feito. O autoexame, principalmente em mulheres jovens, eles devem ser feitos sim. Por que eu falo principalmente em mulheres jovens, Fabíola? Porque a mulher, ela precisa, muito precocemente, aprender a conhecer o corpo dela. Né? Aprender a reconhecer, conhecer a mama dela. E as alterações naturais que vão acontecer ao longo dos anos e as alterações que ela possa perceber. Não, a minha mama não era assim. Porque existem algumas alterações visíveis, nós vamos falar sobre isso mesmo que não haja perguntas relacionadas, nós iremos falar, porque é importante, mas existem alterações visíveis
que desperta aquele gatilho. Olha, minha mama não era dessa forma, está acontecendo alguma coisa estranha. E isso só vai ser possível se a mulher se conhecer. Então é importante que a mulher jovem, tanto quanto a mulher madura, ela já tenha essa preocupação de conhecer o seu corpo e, no caso, sobre o assunto que nós estamos falando, o câncer de mama. Exatamente. E no primeiro sinal de algo errado, procura o médico, tá, gente? Porque nada da automedicação, não é isso, Carla? Exatamente, Fabiola. Fabiola, vamos para o bloco Apoio Cultural? Como tem ainda muitas perguntas que o pessoal estão enviando, né, pra gente, então, e são muito importantes essas perguntas, a gente não pode deixar de responder, não é isso, Érica Helena? A informação é tudo, né? E é legal ver que as pessoas estão preocupadas, estão interessadas em saber, porque mesmo aquelas que não fazem parte do grupo de risco, que são mulheres, mas não estão no grupo de risco, são mulheres jovens, elas tendo informação, elas disseminam, os homens, no caso, né, disseminam essa informação. Isso mesmo. Programa Night Jovem de Cristo volta já. Esta programação tem o apoio cultural de Mercadinho Popular, Rua Estênio Gomes, número 1197, Vila Peri. Teleentrega 986080144. Mercadinho Popular, Organização Joelma e Nilcinho. Iluminos Móveis Projetados, cozinha, sala, suíte master, home office, móveis 100% MDF. Informações 999780139 ou solicite já seu orçamento pelo e-mail iluminosmp@gmail.com. Iluminos Móveis Projetados, construindo sonhos. Lene Ótica, agende já a sua consulta em domicílio. Informações 986261106, 86261106. Endereço: Rua Pedro Pereira 460, Sala 808, 8º andar, Edifício Santa Lúcia, no centro de Fortaleza. Lene Ótica, sua ótica em sua casa. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Coloque sua empresa ou negócio em evidência. Anuncie na Rádio Web São Bento, canal da graça de Deus em sua vida. WhatsApp 987300005, Fortaleza, Ceará. E confira as melhores condições para colocar sua marca em evidência para o seu cliente. Rádio Web São Bento, programação 100% católica. Rádio Web São Bento, sempre com você, a rádio da família católica. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus. O programa Night Jovem de Cristo está de volta com o tema Outubro Rosa, não é isso, Fabiola? Isso mesmo, e com uma convidada muito especial, Érica Helena, nossa irmã de comunidade, que também é uma profissional da área da saúde, né? E aí eu trago aqui, a gente pediu a vocês desde o início do programa, a gente está aqui pedindo que vocês enviem as perguntas, as dúvidas. Se não der tempo, eu vou logo dizendo, porque tá chegando muita coisa, Carla. Se não der tempo a gente responder tudo aqui, a gente promete que vai respondendo para vocês. Vocês podem deixar aí algum contato, ou mesmo se quiserem mandar para o nosso WhatsApp, vocês mandam as perguntas lá, que a Érica depois se compromete a responder, não é isso, Érica? Certamente. Tá joia. Então chegou a pergunta aqui da Adriana do Mudubim. Ela está perguntando se a mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica é a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não, são coisas diferentes. A mamografia de rastreamento, ela procura alguma lesão com o objetivo de encontrar essa lesão o mais precocemente possível. E a mamografia diagnóstica é quando já existe uma lesão e aí o exame ele é realizado para que se tenha mais informações sobre aquela lesão e se
no caso, se é a suspeita ou não de câncer de mama. Por exemplo, Érica, no outro bloco a gente falava sobre a questão do autoexame, né? Eu fiz o autoexame, achei que tem alguma coisa ali que não tá legal. Fui pro médico, fiz um ultrassom, o médico viu alguma coisa, mas não... Aí ele pede a mamografia para dar esse diagnóstico, é isso? Se você tocou e sentiu, ele vai pedir uma mamografia diagnóstica para comprovar ou não se aquele seu toque, ele realmente existe, né? Se não, é uma mamografia de rastreamento, que é a que nós fazemos como prevenção. E aí ele já vai me dizer a questão se é benigno, maligno, como é que é? Não. Aí entra na questão de outros exames que ele vai pedir, né? Talvez uma biópsia para poder comprovar. Porque o que fala se é maligno ou benigno só a biópsia. Mas eu tô curiosa para fazer logo uma outra pergunta. A Adriana nem perguntou isso aqui, mas eu tô doida para saber, Érica. Mesmo que ele vai, por exemplo, eu fiz a mamografia, deu lá que eu tô com um tumorzinho, aí ou benigno ou maligno, aí o médico já vai me indicar o tratamento a partir desse resultado dessa biópsia, é assim? Fabíola, o interessante é que o câncer em geral, aqui nós estamos tratando do câncer de mama, mas o câncer em geral, ele é uma enfermidade muito particular. Certo. Pode ser que o mesmo tipo de câncer em uma pessoa seja tratado de forma diferente ou utilizado medicamentos diferentes em relação à outra, porque são coisas muito particulares que os exames vão mostrando qual é o protocolo que deve ser seguido. Cada tipo de câncer tem um protocolo já definido para ser seguido. Cabe ao médico saber se segue esse protocolo na íntegra, porque vai ver também a condição geral do paciente ou não. Tá certo? Entendi. Então, quando você diz, eu faço uma mamografia, detecta, e aí já começa o tratamento, depende, caso a caso. Existem casos que antes de casos cirúrgicos, que tem indicação cirúrgica, mas antes há indicação de realizar outro tipo de tratamento, como a quimioterapia, a radioterapia, enfim. Isso é uma conduta médica a ser tomada. Entendi. Então vai de paciente para paciente, de acordo também com o médico que vai avaliar, não é isso? Isso. Então isso é muito importante a gente saber, não é isso, Carla? É sim, é. Interessante. Temos agora a pergunta de Conceição de Calcaia. Ela pergunta o seguinte: existe algum teste que pode ser feito no próprio câncer para evitar que uma mulher tome a quimioterapia preventiva, que nós chamamos de quimioterapia adjuvante? Existe um método que chama-se biópsia de congelamento. No caso cirúrgico, no campo cirúrgico ainda, o médico solicita essa biópsia de congelamento, que vai dar algumas informações a respeito da conduta que ele deve tomar. Geralmente, essa biópsia de congelamento, ela não vem falar a respeito da quimioterapia, mas sim, se naquele momento há necessidade da retirada da mama de forma integral ou parcial, ou se não há necessidade da retirada da mama. Já a quimioterapia é um outro processo, um outro passo, um outro momento. A quimioterapia adjuvante, ela é uma quimioterapia preventiva e que é realizada com o intuito de trazer maior segurança para aquela mulher. Porque existem situações em que, mesmo com a retirada do tumor, a retirada da mama, células cancerígenas podem estar presentes no organismo e ainda não serem detectadas através do exame de sangue ou do exame de imagem. É a tal da metástase, é isso? Ainda nem chega a ser a metástase, porque não. nós chamamos de metástase quando já está em algum órgão, e já seria detectada. Entendi. Nesse caso, as células cancerígenas estão presentes no organismo, ainda não são detectáveis, e para trazer um índice maior de cura para esta mulher, o médico opta por essa quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia preventiva, para trazer maior segurança ao tratamento dessa mulher. Olha, é tão interessante que dentro do percentual de casos que seriam curados a partir da remoção da mama, do tratamento cirúrgico, ainda existe um percentual somado a esse de melhoria, que são as mulheres que fazem a quimioterapia preventiva. Olha que interessante. A margem de cura para as mulheres, em se tratando de número, aumenta consideravelmente a partir da quimioterapia preventiva.
Claro que ninguém quer se submeter a um tratamento, né? Muitas vezes um pouco agressivo, mas nós temos que entender que é necessário. A mulher submeter-se a um tratamento tão invasivo como é a remoção de uma mama, né? E correr o risco desse câncer recidivar, aparecer em outro órgão, que é a metástase, é muito mais seguro que se submeta ao protocolo da quimioterapia adjuvante e tem uma margem de segurança maior para a cura dela. Você fez eu me lembrar da atriz, né, da Angelina Jolie, Sim. que fez a retirada não só da mama, mas do ovário, não foi? E aí, assim, na época eu lembro que ela foi muito julgada por conta que é um tratamento, não é nem um tratamento, é uma radical. medida muito radical, né, isso? Ela poderia ter feito a opção, então... Essa questão, no exemplo que você citou, Fabíola, entra naqueles fatores de predisposição ao câncer de mama dos fatores hereditários. É feito um exame muito específico e quando encontrado naquela mulher o gene, acho que são 3 tipos de gene, é muito provável que ela desenvolva o câncer de mama. E aí, algumas optam pela mastectomia para não correr esse risco. Falando ainda sobre a questão dos fatores, eu esqueci de falar sobre o anticoncepcional como um fator de risco. E isso vem também relacionado com os nossos hormônios. O anticoncepcional, ele é um hormônio sintético, né, que as mulheres fazem uso e sim, aumenta a prevalência de câncer de mama. É um outro fator de risco. É um né? outro fator de risco. Érica, eu queria só complementar, assim, trazendo para os nossos ouvintes, né? Todo mundo sabe que o nosso programa traz sempre, traz esses temas, mas a gente traz sempre a abordagem, né, da nossa igreja, da nossa fé, e a gente não pode entender assim, eu encontrei esses 3 tipos de genes, né? Como a Érica acabou de citar aqui pra gente, e aí eu já tenho uma predisposição para o câncer, então eu vou fazer essa abordagem que é muito mais invasiva, né? E a nossa fé, meus irmãos, onde é que fica, né? E aquele Deus que a gente serve, aquele Deus que a gente crê, a gente tem que colocar a nossa fé em prática nesses momentos, tá? Então, se alguém que está ouvindo a gente agora nesse momento recebeu algum diagnóstico, tá aí esperando, não se desespere, né? Eu tô falando, tô me arrupiando todinha, Érica. Porque é exatamente isso, não se desespere. O Deus que a gente serve, aquele Deus que a gente acredita, que a gente deposita a nossa confiança, ele é um Deus fiel e ele não vai nos abandonar nesse momento. O medo faz parte, é humano, tá? O medo é humano. Eu acredito até que, como a gente citou o caso da atriz, né, que fez essa cirurgia tão invasiva, eu acredito até que tenha sido por medo, né? Ela achou que estava se prevenindo, ela não confiou nesse Deus. E o que a gente está pedindo para você agora, nesse momento, é que você acredite, confie que o Deus que a gente acredita, esse Deus, ele não vai nos desamparar nesse momento, tá certo? Eu queria pedir a você para refletir, né? Você que se encontra, né, nesse estado de câncer. Estamos orando por vocês, né? Nós aqui da rádio, da comunidade. Qualquer coisa, qualquer ajuda, né? Pode recorrer a cada um de nós, porque a gente estará presente. E também eu quero lembrar que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que nos liberta, né, de certas doenças. Um Deus de poder. Um Deus de poder também, né? Exatamente, com certeza. E é esse poder que Deus ele quer se revelar para cada um de nós. Basta acreditarmos. Se a nossa fé está fraquinha, acreditando que o câncer vai nos matar, né? Então eu queria mostrar isso para você, que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de milagres, um Deus que age, né? E que você possa pedir mesmo no seu coração, para Deus agir no seu coração, na tua vida, nessa tua fragilidade de fé, né? E acreditar que esse Deus é esse Deus que tem poder, né? E eu queria pedir uma música, meninas, se vocês quiserem falar mais alguma coisa,
está em aberto antes da música. Eu queria só dizer que a gente está aí aberto às perguntas, como eu falei, o nosso tempo é curto, né? Porque a programação da rádio, graças a Deus, aí é muito intensa, tá bombando. E esse assunto é muito assunto importante, muito rico. Tem muitas coisas né? pra gente abordar. Eu queria dizer também que o programa tá massa, viu, Érica? Tá muito massa mesmo. Mas aí você que ainda tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, a Érica já se comprometeu aqui que vai responder a todas as perguntas, manda para o nosso WhatsApp, tá certo? DDD 85 987 30 0005. DDD 85 987 30 0005. Pode mandar a sua pergunta que a gente vai se comprometer aqui de responder tudinho, tá bom? Vamos lá, Carla? Okay. Vamos de música? Vamos de música. Age com Poder, de Eros Biondini. Vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero. A tua poderosa ação em mim, poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Que os cegos vejam tua face, que os surdos ouçam tua voz. Passa agora aqui, Senhor, e toca com a tua mão. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus.
Programa Night Jovem de Cristo volta já! Rádio Web São Bento. Agora ficou mais fácil mergulhar no amor de Deus. Baixe já nosso aplicativo disponível na Play Store e visite as nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @Rádio Web São Bento. Venha e interaja conosco. WhatsApp 987300005. Rádio Web São Bento, junto com você. Web Rádio São Bento. Você está sabendo da novidade? Agora a Rádio Web São Bento está no YouTube. Visite agora mesmo nosso canal www.youtube.com/Rádio Web São Bento e acompanhe as reprises de nossa programação. Rádio Web São Bento, sempre com você, a rádio da família católica. O melhor da programação online, você ouve aqui. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro Ele quer me dar. Programa Night Jovem de Cristo está de volta. Estamos chegando ao final, Carla. Que peninha! E queremos agradecer a participação muito especial. O programa hoje foi muito massa, tá? E da nossa querida irmã Érica Helena, vamos chamar mais vezes, já vou logo avisando, viu? É sim. Muito obrigada, minha irmã. E aí a gente vai lançar aqui a hashtag Volta Érica Helena, Volta tá certo? Érica, bote aí, hashtag Volta E aí, Érica. irmã, muito obrigada pelos seus conhecimentos, dividir os seus conhecimentos com a gente. Pode acrescentar alguma coisa que você quiser, fica à vontade. Eu é que agradeço por ter estado com vocês nesse momento. Se for necessário, voltarei sim, com o maior prazer. E eu gostaria de fazer algumas considerações finais em relação às mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, principalmente aquelas que necessitaram fazer a mastectomia. A primeira coisa que eu quero dizer é que o nosso Deus, Ele tem poder para realizar todas as coisas. Embora o seu diagnóstico seja o mais reservado possível, creia, porque Deus cura. São vários os testemunhos de cura. Eu tenho um testemunho muito próximo a mim, viu, Fabíola? Olha que coisa de uma cura maravilhosa. E essa pessoa é uma pessoa de fé, de caminhada, e que onde ela chega, ela dá esse testemunho belíssimo. Talvez, quem saiba, no próximo momento ela possa vir aqui. E em relação ao autoexame, mulheres, nós precisamos conhecer o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala. Nada vai surgir de um dia para o outro sem que se nós tivermos uma observação correta, existe até um termo em inglês que fala disso, é você ter uma consciência adequada sobre a sua mama. Nós saberemos o que está acontecendo de errado o mais precocemente possível. Eu falo isso porque o que parece ser uma coisa muito simples, que é um autoexame de mama, para algumas mulheres não é. Algumas mulheres que sofrem com pudor, têm medo, acham que é pecado, mulheres que foram vítimas de violência sexual, mulheres que sofrem abuso nas suas relações pessoais, criam uma certa barreira, o reconhecimento dela em relação ao próprio corpo. Infelizmente, mas isso é uma realidade muito frequente nos consultórios, nos postos de saúde, essa negação que a mulher tem do próprio corpo. Então, conhecer o seu corpo é o primeiro passo para você descobrir se algo há de errado com ele ou não. Sem medo, sem pensar que está fazendo alguma coisa de pecado. Nós não estamos falando aqui em comportamentos de sensualidade, nós estamos falando aqui em comportamento de cuidado e zelo com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Olha que interessante. Então, fiquem todas atentas aos sintomas que podem aparecer: mamilo invertido, retração da pele, a pele com aspecto de casca de laranja, pele grossa, secreção que possa estar saindo pelo mamilo, nódulo, que é aquele caroço endurecido. Esse nódulo pode estar na mama, pode estar na axila, pode estar no pescoço. Então, todas essas alterações que você perceber, vermelhidão na sua mama, a maioria dos nódulos, eles são indolores, mas
existem tumores que já estão no estágio mais avançado e que eles não só causam essa retração, quando eu falo retração é puxar mesmo a pele, como se estivesse puxando a mama para dentro. Então tudo isso é observável e se você perceber qualquer alteração no seu corpo, procure assistência médica. Eu vejo algumas divulgações falando inclusive sobre o Outubro Rosa, de que adianta haver uma campanha se não há mamografia para que a mulher realize. Adianta sim. Esse momento, esses espaços são criados para realmente dar voz à mulher na questão da sua saúde. Quando essa demanda aumenta, também existe a possibilidade da criação de políticas públicas em relação à saúde feminina. Se nós nos acomodarmos, esse investimento diminui. E o que é ruim pode ficar pior. Então, não tenha medo, faça cair por terra as barreiras que impedem você de ir atrás da assistência médica, porque a sua participação em todos os momentos e a sua conscientização sobre o seu corpo é de extrema importância. Eu gostaria de também trazer essa informação para as mulheres que já são mastectomizadas, que é a retirada total da mama, ou daquelas mulheres que se encontram com esse diagnóstico e que precisam fazer a retirada da mama. Em 2013, foi sancionada uma lei, que é a Lei 12.802, que garante a reconstrução mamária a mulheres mastectomizadas. Se houver condição já de no ato cirúrgico, essa mulher ela estiver hábil para que seja realizada toda a assistência técnica e também o estado clínico dela, essa reconstrução mamária ela já pode ser feita no ato cirúrgico após a retirada da mama. Se ela não puder ser feita no momento oportuno, a lei ela é bem clara, é garantia de que essa mulher tenha reconstrução mamária. Isso não se trata de questões de vaidade. Isso se trata da questão do reconhecimento da mulher com o próprio corpo. A mama é um símbolo de toda a nossa criação como mulher. Nós amamentamos, nós temos o nosso corpo diferenciado e quando uma mulher é submetida a um tratamento de câncer, não é só a saúde física que está acometida, a saúde psicológica também. Existem algumas mulheres, como esse caso que eu citei, dessa que venceu o câncer, ela é mastectomizada, ela não quis reconstrução mamária, mas existem aquelas mulheres que sofrem muito profundamente. A questão da autoestima, A questão da autoestima. E para finalizar, ainda citando a questão também do autoexame, eu tenho mais duas pessoas muito próximas a mim, meninas. Uma é minha irmã. Minha irmã teve câncer de mama, descobriu no estágio bem inicial, não foi necessário fazer a retirada da mama, está há alguns anos em tratamento com hormonioterapia, está bem com a mama preservada. Tenho uma amiga que recentemente, pela qual eu até intercedia muito nos nossos momentos oracionais, que ela percebeu uma alteração na mama dela e perguntou para o marido disse que não estava percebendo, foi ao primeiro médico, o médico disse que não estava percebendo, foi ao segundo médico e realmente tinha uma alteração bem significativa e nós estamos apenas aguardando o resultado do exame, mas crendo que Deus já operou na vida dela. Então, é nessa confiança que eu quero dizer a você que cuide do seu corpo, cuide do que melhor, do bem maior que Deus nos deu, que é a nossa vida, né? A nossa saúde. E que se você, mulher, não cuidar de si própria, porque mulher tem isso. A gente cuida da família, a gente cuida do marido, dos filhos, mas a nossa saúde às vezes é deixada em segundo plano. Que se você não cuidar de você, é mais difícil você cuidar do outro, é mais difícil você cuidar da sua família. E acima de tudo e de todos, tem Deus cuidando de cada um de vocês. Que maravilha, minha irmã. Amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente fala de Outubro Rosa no mês de outubro, como você disse, o nome já sugere. Mas é o ano todo, essa prevenção, esse cuidado tem que ser o ano todo. Não é isso, Carla? Amém. Hashtag Volta Érica. Volta Érica. Será Obrigada, um prazer. Viu, Érica? Obrigado, Érica. Eu que agradeço. Ficamos com a música final. Aqui Estou, de Tiago Brado.
Tchau, tchau. você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.